voltamos aqui nessa conversa animada com o Iter Inácio dos Reis e a sua senhora, Dona Olegária, que ele muito carinhosamente chama de Leca. O Iter estava falando aqui uns detalhes sobre o nome dele, que eu achei muito diferente. Iter, H-I-T-H-E-R. Então, Iter, por que é que surgiu esse Iter aí? Não, isso aí foi o seguinte, o meu pai, na época ele assinava um nome, em 1935, assinava um nome e dava no cartório, porque não tinha nada organizado naquela época, eu botava lá o escrivão assinava. Quando pro papai era Ítalo. Ah, ele queria Ítalo. Ítalo Ignácio dos Reis, que ele queria. Então, quando eu fui tirar a certidão de nascimento para me alistar, tava Iter. Aí eu tive que aprender de novo meu nome. Já tinha na escola aprendido a assinar Ítalo, né? Tive que mas foi Qual escola que o senhor estudou? Eu estudei na professor Hermelindo Alves Rosmaninho, no Portão Vermelho. O fruto nunca cai longe da árvore, né? Uma escola daquela só pode sair bom cidadão. E a gente está muito triste, né? Porque o filho dele, o Hermelindinho, né? Num estado acamado, difícil, né? De Coitado, saúde, né? Torcendo. Família boa, né? O Hermelindo é um gentleman, né? O cara mais Família amiga fica mesmo. muito sentido. E esperando a recuperação, né? A gente fica torcendo o máximo. Vamos ver se o grande arquiteto do universo, como dizia meu grande amigo Marx, né? Max Kaller. Ah, seu Max. E ele. Ah, mas muito bacana. Que bom que seu Iter falou no Max Kaller. Houve uma época aqui em Três Rios em que havia grupos de pessoas que deixaram muitas histórias. Max Kaller, Allan Kardec, seu irmão, não é? Manuel João da que Silva, vivia de fabricar colchões de capim, me lembro muito do seu Manuel João. Dante Caldas Martins, Vanderlei José Rodrigues, Carlos Alberto Cabral, Getúlio Barbosa Ribeiro e muitos outros que naquela época, por seus ideais, foram perseguidos, foram... No momento atual político aqui no Brasil, muitas pessoas não passaram pelo 31 de março de 64. Eu passei. Eu tinha 11 anos. E vocês também. Sem dúvida. O que o senhor se lembra daquela época? Aquilo é uma história assim que a gente lembra assim com muita tristeza também, né? Porque muita gente foi sacrificada, né? Assim que até hoje está desaparecida, né? Que não tem a família espera até hoje que seja restabelecida a verdade sobre aquelas pessoas, né? Que eram tão carinhosas, né? Que eles tinham tão carinho por elas e que até hoje está sumido, né? Aqui em Três Rios foi um negócio impressionante. Cleto Ferreira. Cleto Ferreira de Souza, o Cleto. Tem também o nome dele, eu me esqueço agora, da Central também, mora ali no Cantagalo aqui, bem lourinho, bem ruivo. Me esqueço não me lembro. Eu não me esqueço o nome dele agora. Mas também estava no coisa, naquela época, que foi também muita... Então, o de Três Rios aqui foi 27 que foi citado aqui em Três Rios, né, como subversivo e tal, naquela época. Aí está essa turma quase toda, né? Eu não lembro de todos os 27, né? Mas que estava eu, que ali na sapataria, na oficina, no começo, que foi na década de 50 para 60, né? Que todo mundo sabe que na eleição que o Jango foi eleito vice-presidente, naquela época tinha o presidente de um partido e se votava duas vezes, se votava num presidente e votava num vice-presidente. Então naquela época foi eleito o Jânio Quadros e foi eleito o Jango. Entendi. Podia ser, nem era a mesma chapa. Não era a mesma chapa, você poderia votar no vice de outro partido. Entendi. E o Jango tinha um prestígio danado, né? Entendeu? Então o Jango foi eleito.
Aí o Jânio renunciou, né? Em 1960, 61. O Jânio renunciou e o Jango era vice-presidente, tomou. E aí começou, né? O Jango era do Partido Trabalhista, né? E já tinha o começo da reforma agrária. Deixa eu ver a importância de um vice, né? Justamente. Muita gente não dá importância ao vice. Você falava que o Brasil precisava fazer uma reforma agrária, que o Brasil tinha que mudar as estruturas, que o Brasil estava começando a... E já viu até hoje que o Brasil é um país... A elite brasileira, com exceções, né? A gente tem que fazer exceções que nem tudo é igual, né? Mas a elite brasileira é escravocrata, né? Entendi. Sempre foi, né? Nunca, ela nunca se baseou numa igualdade de oportunidades. Essa que é a grande verdade. A gente fica pensando, o seu Ritter, naquela época, essas pessoas todas que foram presas, perseguidas, elas não mataram, não roubaram. Era um ideal, era pelos ideais, né? Ninguém fala, não, queria fazer do Brasil uma Cuba, nada disso. Eu queria era mudar as estruturas do país, melhorar as estruturas do país. E como até hoje tem os caras que continuam aí falando, continuam, né? Eu sempre vejo, seu Ritter, com a minha idade de hoje, eu sempre vejo que em todos os partidos, em todas as... sempre existe os bons e os maus. Sem dúvida. Em todos. Não, então, naquela época, havia essas pessoas, sim, com ideais, mas depois a pressão começou a ser tão grande que começou a haver sequestro. Aí essas pessoas começaram a ser taxadas de bandidos. Então, porque o regime de força é um regime perigoso. Que aí, nesse decorrer que o Jango entrou como presidente, começou realmente as reivindicações da população, querendo melhorias no ensino. Então começou aquela luta, né? Aí foi que o negócio saiu, aí chegou 31 de março. Que aí deram aquele... foi um arraso, né? Aí começou a perseguição indireta aí. Aí as pessoas que tinham um pensamento diferente aí, que tal, era... Até eu vejo que é necessário organizar. É preciso uma organização. Hoje em dia eu vejo muita falta de respeito. Como o senhor mesmo disse, a educação está deixando a desejar nos colégios, né? A gente vê muita bagunça, as pessoas não se preocupam com o lixo, as pessoas não se preocupam umas com as outras, sabe? Então, eu acredito que está faltando isso hoje. Mas acontece que aí de repente vem um regime de força para moralizar, para educar e passa do limite. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Assim como também se o outro lado de repente tomar o poder, passou do limite. Mas não pode, tem que ser um negócio democrático, né? Tem que respeitar as pessoas, né? Exatamente. Entendeu? Agora, o ser humano é complicado, né? O que não pode passar, os que se deslumbram com o poder, é tanto dinheiro que que começam a roubar o dinheiro da nação como se fosse deles. Né? Fazer uso das coisas como se fosse deles. O poder. Quando eu falo elite, é o seguinte: como é que pode um executivo de uma Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, que todo mundo tinha que olhar com respeito, né? A pessoa é um executivo da Petrobras, ganha aí seus 50, 60, 100 mil reais por mês, ainda faz essas picaretagens todas contra a empresa. Fica parecendo que o dinheiro é dele mesmo. Então, o dinheiro é do povo. É do povo. Você sabe o que acontece? É que hoje existe assim um pensamento individualista. Isso. As pessoas hoje, ela quer ter de qualquer maneira. Não pensa no outro. Não pensa no outro. Não, hoje é... Quantos morreram não é fácil. Porque foi roubado a verba da saúde? Ué. Isso tudo essas pessoas estão carregando. Essas pessoas vão carregar isso. Sem dúvida. Vão carregar isso. Então, eu acho que pessoas despreparadas. Mas a gente brinca muito aqui com relação a que vai mudar. Eu tenho sempre uma esperança.
eu acho que o ser humano ele tem capacidade para mudar, mas ao mesmo tempo a gente fica meio descrente com determinadas situações que a gente vê, né? Então a gente brinca muito, porque o Roberto, o doutor Maurício agora, ele foi na Europa, o Roberto viaja também muito, então fala de Portugal, da Inglaterra, aí eu falo assim, gente, aquilo é 4 mil anos, é uma civilização de 4 mil anos. Aí falando do Brasil, falou, pode deixar que daqui a 2.500 anos o Brasil chega lá. Mas a verdade é o seguinte, é muito individualista, né? Eu acho que tudo começa no berço. Hein? Tudo começa no berço, na educação. É a educação, é a base de tudo. Mas não existe regra pronta, não. Não existe. Sempre tem exceção. Não. Eu acho que é muito difícil. É muito difícil falar, não, porque aquela pessoa é de uma família maravilhosa, que tal, daqui a pouquinho o cara joga pro alto. Nem os dedos das mãos são iguais. Não é. Não adianta. É complicado. Vocês estão vendo como que é bom conversar com uma pessoa vivida, uma pessoa que ganhou sabedoria da experiência, né? Muita coisa o ser humano faz gostoso, bem, né? Entendeu? Eu queria até falar uma coisa aqui sobre educação, que é um negócio que é muito bacana. Eu participei, é uma época até mais recente um pouco, na época que o Walter Franklin pertencia não era do município. Ele era interventor. Não. Dr. Walter Franklin? Não. O Colégio Walter Franklin. O Colégio Walter Franklin. Sim. Não, eu até achei estranho. Eu falei, seu Rita não conheceu o Walter Franklin. Sobre educação. Sim. Entendeu? O Walter Franklin. Colégio Walter Franklin, que era o Walter Franklin, que agora é do município, né? Entendeu? Nós tivemos uma passagem lá maravilhosa. Uma turma boa aí que pegou a diretoria lá, que foi feito muita coisa bacana lá. Eu gosto de acrescentar, sempre em qualquer palavra que eu dou, eu gosto de acrescentar. Que o Ari era presidente, entendeu? Era uma coisa lá. Era campanha nacional de educandários da comunidade. Gratuito. Da Senec. A Senec, né? Então nós fizemos ali um negócio muito bacana que até hoje a gente sempre me orgulha muito do trabalho que foi feito ali. O Ari Canelas era o cara que era o diretor lá do colégio. E tinha uma turma boa, tinha o Moacir, que era caixa do Banco do Brasil, que está morando em Juiz de Fora hoje. Lembro. Ele foi meu professor de matemática. O Moacir era maravilhoso. Nossa, muito bom Moacir, professor. Né? Entendeu? Então tinha uma turma boa que trabalhou com o Ari lá, que fez uma mudança espetacular lá no... Se eu não me engano, tinha o Licinho também. Licinho, o Licinho participava... Maravilhosamente, eu tenho uma turma maravilhosa. É bom a gente deixar, né? Uma parte bacana que hoje infelizmente, o Walter Franklin hoje está lá com salas acumuladas lá de 60 alunos, que é o que dizem, né, os professores, né? Aquele professor que é de matemática, sim, o Wilson. Sim. É o Wilson. Sim. O Wilson. Ele que fala que hoje está muito difícil de fazer o trabalho. E os alunos não têm o berço. Né? A família é muito importante nessa educação, né? Então desrespeitam, né? Hoje o professor não pode falar mais alto que o pai vem tomar satisfação. Antigamente a gente chegava em casa e dizia que o professor chamou atenção, o papai falava assim, bem feito, mereceu. Né? Dava razão ao professor. Então hoje em dia o professor é muito massacrado. Os alunos de hoje, esses jovens de hoje, eles não querem saber o que aconteceu em 64 e o que aconteceu. E os pais também, eu não sei se não se lembram o que aconteceu. Porque em 64 eu era telefonista, eu trabalhei com muita intervenção, com os soldados atrás, com aquelas metralhadoras atrás. Nós conversamos com uma telefonista, Georgeta Coutinho, e ela falou com a gente sobre isso, porque quando
quando forças militares invadem, tomam uma cidade, a primeira coisa que eles providenciam é tomar conta das comunicações. E assim eles entraram na rádio, na nossa Rádio Três Rios, e entraram na telefônica, não é? Atrás daquele corredor, tinha a gráfica. Porque era comunicação. Justamente, e graças a Deus, né, não sabia que eu era a esposa do homem que lutava também, né, sempre falou, né, contra, como se diz, a ditadura. Porque às vezes a pessoa, não, os militares têm que vir. Mas, gente, os militares, é a minha opinião, eu acho que eles são chamados quando existe guerra. Porque quando os militares, eles têm que tomar conta das fronteiras, para as fronteiras não passar as drogas, não passar as armas, não é? Eu acho que tem que ser isto. Por isso que tem que haver educação, a liberdade da pessoa ter condição de votar com independência. Procurar sem saber interesse, quem é o seu candidato. Porque até os ricos votam por interesse. Tem razão. Não é verdade? Procurar saber Até quem é o os ricos. candidato, que vida que teve, a vida pregressa, se é honesto.